Olá, pessoal. Esse é o Em Casa Consciências, conceito em foco. Número 5, mol, quantidade de matéria. Quando a gente vai pesquisar sobre mol ou quantidade de matéria, é muito comum aparecer essa figura. Sabe por quê? Porque esse é o conceito antigo. Então, vamos deixar de lado, né? O mol é um conceito que está em evolução. Na verdade, o mol já vem sendo usado há muito tempo, porém só em 1971 ele teve a sua primeira definição no sistema internacional e era baseado na massa. Então, aquele conceito antigo, ele dizia que o mol era a quantidade de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto os átomos que existem em 0,012 kg de carbono 12. Confuso, né? E ainda tinha uma série de problemas, porque, primeiro, quilograma, o sistema métrico em massa estava sofrendo alterações, porque hoje nós temos balanças muito mais precisas do que há 20, 30 anos atrás. Então, o sistema métrico em massa estava sendo revisado, automaticamente o mol também seria. Outra coisa, é muito difícil você ter uma amostra pura de carbono 12 com apenas isótopos 12. Então, todos esses problemas, essas dificuldades, levaram à revisão desse conceito. Em 2017, a IUPAC, que é o Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada, ele fez uma consulta às várias universidades, às várias instituições que trabalham com pesquisa em química, e logo depois saiu uma nova definição para o sistema internacional, baseada agora na constante de Avogadro. Então, o novo conceito de mol vai vir baseado nessa constante de Avogadro. O que vem a ser o mol? Para a gente entender a ideia básica. A gente vai fazer uma analogia com a feira e a ciência. Na feira, a gente costuma usar uma palavra chamada dúzia, né, que significa 12 unidades. Então, eu vou na feira e compro uma dúzia de banana, compro 12 bananas. Na ciência, nós também temos uma palavra que significa uma quantidade. Essa palavra é mol. E a quantidade representada por um mol é 6,02 vezes 10 a 23 unidades. A diferença é que lá na feira, né, com as coisas simples do dia a dia, a gente usa um número fácil, 12. Na ciência, como a gente trabalha com coisas às vezes muito pequenininhas, a gente precisa de um número maior, né? 6,02 vezes 10 a 23. Mas como que é esse número? Vamos tentar entender ele melhor. O que seria então 6,02 vezes 10 a 23? Seria esse número. Mas ainda é confuso, né? Então, eu gosto de falar o seguinte: sempre que você está com dificuldade de visualizar um número, pense em dinheiro, porque com dinheiro a gente não erra. O que você acha de 1 trilhão? 1 trilhão de reais. É muito, não é? Agora, imagina que aquele número ali, a constante de Avogadro, é 602 bilhões de vezes maior. Então, o número de Avogadro é um número muito, muito, muito grande. E tem que ser, porque esse número ele está se referindo a uma coisa muito, 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 muito pequena, que é o átomo ou uma molécula, são coisas muito, muito pequenas. Então vamos lá. Vou voltar ao exemplo lá da feira. Quando eu vou na feira e compro uma dúzia, por exemplo, de ovos ou uma dúzia de melancias, eu ainda estou falando de coisas com tamanho, com medidas que conseguem ser ponderadas, quer dizer, consegue ser medido o volume, a massa. Por isso que quando eu vou usar uma quantidade 12, é suficiente para a gente poder medir. E ainda assim, se eu compro uma dúzia de ovos ou uma dúzia de melancias, existem diferenças, né? Então, eles terão a mesma quantidade em entidades, que seriam 12, porém vão apresentar massas e volumes diferentes, né? Uma dúzia de ovos eu levo na palma da mão. Agora, uma dúzia de melancias eu vou precisar de ajuda. Lá na ciência com o mol, o que a gente faz? Um mol de átomo, ou um mol de um íon, ou um mol de uma molécula, você sempre vai ter 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Porém, essas massas e os volumes totais vão depender da natureza dessa entidade. Quem é esse átomo, quem é esse íon, quem é essa molécula, tá?
Então, alguns exemplos aqui de substâncias comuns do laboratório. Observe o seguinte: nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete exemplos: cloreto de sódio, sulfato de cobre, sacarose, sulfato de níquel, ácido sulfúrico, dicromato de potássio e água. É fácil observar que tem diferentes volumes, e aí embaixo eu coloquei as massas. Então, 1 mol de cloreto de sódio equivale a 58,5 gramas, 1 mol de água, H2O, equivale a 18,0 gramas. Por que tem essas diferenças? Porque cada molécula ou cada íon, cada entidade tem um volume e uma massa específico. Da mesma forma que 12 ovos não vão ser iguais a 12 melancias. Bom, mas então o que vem a ser o mol, o conceito em si? O mol, então, é uma unidade do Sistema Internacional para a quantidade de matéria. Então, eu quero saber quanto de matéria eu tenho. Eu digo, eu tenho tantos mols, 2 mols, 10 mols, por exemplo. Então, 1 mol contém exatamente 6,02 vezes 10 a 23 entidades alimentares. Esse número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro. A quantidade de matéria, cujo símbolo é N, de um sistema é a medida de número de entidades elementares específicas, sendo que uma entidade alimentar pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron ou qualquer outra partícula ou grupo especificado de partículas. É muito comum a gente cair no erro, né? No erro não, mas não digo um erro, mas a gente acostuma falar errado. Por exemplo, a gente fala assim: quantos mols tem aí nessa amostra? Né? Então, assim, a gente está falando, perguntando em termos de unidade. Mas também a gente faz isso no dia a dia. A gente não pergunta para a pessoa qual é a massa dela. A gente pergunta quantos quilos você tem aí. Então, é muito comum a gente jogar a unidade dentro da pergunta, sendo que a unidade, na verdade, ela estaria onde? Na resposta. Qual é a massa dessa amostra? São 2 quilos. Ou qual é a quantidade de matéria dessa amostra? São 10 mols. Então, existem esses erros, esses usos equivocados da palavra. Mas agora, com toda essa revisão do sistema métrico, ficou fácil. Mol é uma unidade. Ela é uma palavra que significa uma quantidade. Que quantidade é essa? 6,02 vezes 10 a 23. Pessoal, esse é um assunto muito importante porque mol é decisivo para quando a gente vai para essa parte de quantificar a matéria. Por isso, se ainda ficou com dúvida, ou se você quer entender melhor, né, tem vários artigos na literatura discutindo, mas a base mesmo, onde saiu a reformulação, é nesse artigo da IUPAC, que é do Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, quem quiser buscar referências, essa é a referência básica e existem outras tantas que vocês vão ter que prestar atenção se vão consultar essa aqui também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo.